Graças paz, amados, um dia super abençoado a todos, em nome do Senhor Jesus. Negativos se tornam positivos. Lucas 15, 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Bem, amados, este é um bom exemplo do verdadeiro arrependimento, pois esse filho não reivindicou nenhuma bondade própria, ou mesmo tentou justificar suas ações, mas se humilhou e apelou para a misericórdia de seu pai. Da mesma maneira, nós não podemos nos aproximar de Deus com justiça própria ou com justificações, mas temos que nos humilhar, colocar toda a nossa fé em um Salvador e nos converter de nossos maus caminhos, como é dito lá em 2 Crônicas 7:14. Reconhecer o nosso caminho mau, nos arrepender, nos humilhar, nos entristecer pelos nossos atos. Esse é o verdadeiro arrependimento. O arrependimento é uma parte necessária da salvação. Arrependimento é mudança de mente, é mudar a maneira de pensar. Arrependimento pode incluir tristeza segundo Deus, mas tristeza nem sempre inclui arrependimento. Muitas vezes a pessoa sente tristeza por algum ato seu. Sente aquela tristeza, mas é uma tristeza de remorso, por causa das consequências do seu ato, porque o seu ato trouxe problemas ou trará problemas, então ela se entristece, mas é um remorso, porque arrependimento é simplesmente uma mudança de mente. Se a pessoa não mudar a mente, se não mudar a maneira de pensar e realmente concordar com Deus, isso está errado, ou mudar a maneira de justiça própria, de se justificar e crer no Evangelho, que ela não consegue, não tem como ela se salvar por ela mesma, não tem como se justificar ou dar desculpas. Ela está condenada, ela está errada e ela precisa de um Salvador. Então ela coloca toda a confiança neste Salvador. Então é uma mudança de mente acompanhada de ações correspondentes. Como o filho pródigo, ele reconheceu, ele caiu em si, viu que estava errado e disse: eu vou me levantar, irei ter com meu pai e vou dizer a ele: Pai, pequei. E ele foi. Veja, ele mudou a mente, mudou a maneira de pensar e ele agiu. Pois bem, amados, há um tipo piedoso de tristeza e um tipo ímpio, egocêntrico de tristeza.
A tristeza, segundo Deus, diz a palavra, leva ao arrependimento. Esse é o tipo piedoso de tristeza. A tristeza ímpia, ou a tristeza deste mundo, como diz a palavra, simplesmente mata. A tristeza do mundo leva à morte. É o remorso, que a pessoa não muda de vida, não muda de pensamento, não muda as suas ações e ela irá para a morte. Bem, a nossa cultura rejeitou todas as emoções negativas. Tudo que é negativo, tristeza, a nossa cultura rejeita. O importante é ser feliz, é estar bem, é estar alegre. Mas Deus nos deu capacidade para essas emoções negativas. E há um uso correto, adequado delas. As pessoas devem se sentir mal com o pecado. Deve haver tristeza por nossos fracassos, por nossos pecados. No entanto, essa tristeza deve levar ao arrependimento. Então, quando o perdão é recebido, nossa tristeza deve ser lançada sobre o Senhor. Como diz em Isaías 53, 4. Ele foi moído por nós, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre o Senhor Jesus. Então devemos lançar sobre ele a nossa tristeza, recebemos perdão e paz. A dor experimentada por aqueles que não se voltam para Deus produz apenas morte. A pessoa vai se entristecer, chorar, ficar triste, mas depois ela vai se levantar e continuar fazendo as mesmas coisas. É uma tristeza que não a leva para Deus, para a mudança de vida. Eles sofrem com sua situação porque não se voltam para Deus. E arrependimento legítimo é voltar para Deus. Os cristãos só devem ter tristeza até que se arrependam. Então, um cristão pode cometer erros, pecados, está suscetível a pecar. Então vem a tristeza pelo pecado e ele se arrepende. Ele se volta para Deus mudando de atitude. Pois uma vez que o arrependimento veio, a tristeza, segundo Deus veio, precisamos nos apropriar do perdão e da purificação que já são nossos por meio de Cristo. Como é dito em 1 de João 1:9, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça, porque Jesus já morreu de uma vez para sempre e pagou por todos os nossos pecados. Então, todos os nossos pecados já foram pagos no sacrifício de Jesus. O perdão está disponível. Não tem como uma pessoa se arrepender e não receber perdão, porque ele já está disponível. A mudança positiva a que nossas tristezas nos levaram muda nossa atitude em relação às coisas que nos causaram tristeza. Então, esta é a tristeza segundo Deus, que nos leva a uma mudança positiva. O que era
negativo, o pecado, a rebeldia, uma teimosia que nos levou às consequências terríveis. Essas coisas negativas se transformam em positivas quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Então, amados, os negativos se tornam positivos através de Jesus. Ele morreu para que tivéssemos vida. Seu perdão está disponível. Basta nós nos arrependermos, nos voltarmos para Ele. Se houve tristeza e arrependimento, rapidamente devemos nos apropriar do sangue, do perdão e da purificação, para não ficarmos debaixo da condenação de Satanás, olhando para nós debaixo de culpa, que vai nos prender em depressão e fracassos constantes. Todo negativo é transformado em positivo pela obra do Senhor Jesus. Deus e Pai, obrigado pela obra do Senhor Jesus, obra poderosa de redenção, de salvação. Ele morreu uma vez por todas para nos garantir perdão, salvação, purificação. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tão grande salvação. Eu oro por todo aquele que está me ouvindo neste dia, que haja arrependimento verdadeiro e firmeza de fé em confiar na obra redentora de Jesus, no sangue purificador que nos livra de todo mal, de todo pecado. Peço por todos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus.